Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos começar os trabalhos. Vamos começar nossos trabalhos, que hoje vamos fazer o que nos pediram, uma sugestão, que muito diz que nós temos que debater bastante as liberdades de expressão, de pensamento e de opinião. E como também me pediram que se identificasse. Tudo bem, a gente não é obrigado a ser conhecido, mas cada um tem que se identificar. Meu nome é José Lopes de Melo, eu sou formado em Ciências Políticas, eu sou pós-graduado em Sustentabilidade de Políticas Públicas, pós-graduado em Direito. Eu também sou jornalista com registro 15.675 no Rio de Janeiro, no Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro. Já existiam algumas atividades no Rio de Janeiro, como Sindicato dos Jornalistas, Associação de Imprensas e outro. E hoje eu moro em Teresina, sou consultor e corretor de imóveis. Meu CRES é 1860 e 1864, meu QNAS de avaliador nacional é 10.427. Tudo bem. E eu sou filiado a uma entidade, que é a entidade de CRAS, a Associação Brasileira de Ciências Políticas, que eu sou membro dela. Sou filiado a ela, fica no Rio de Janeiro, no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fica em Botafogo, na Rua da Matriz 82. Quem tiver mais algum interesse ou dúvida, pode entrar no site da entidade. Mas vamos começar o que nos proporam. Vamos falar sobre a censura, porque a censura, quando imposta pelo judiciário, ela se torna uma ditadura, principalmente pela Corte Superior, que não tem mais a quem você recorrer. Então, mas eu quero dizer que não compete ao Supremo ou ao TSE censurar liberdade de expressão e de opinião. Quando isso ocorre, é uma violência aos preceitos constitucionais, à lei suprema do país. Esta daqui, nós respeitamos ou não respeitamos, nada é para todo ou não é. Nada é de tendência na sua interpretação. Tem que ter uma linha direta de interpretação das nossas leis, da Constituição. Agora, na atual conjuntura política eleitoral, as decisões do TSE quanto às liberdades de expressão e de opinião, vejo com bastante preocupação eu vejo com bastante preocupação de um perigo iminente. Isso mesmo, com bastante preocupação de um perigo iminente. Os ministros do TSE não estão agindo como juiz, mas como ativistas jurídicos e políticos. Quanto à Constituição, veja só, nem no regime militar ou no regime de exceção ou militar, eu nunca vi tanta arbitrariedade para restringir a liberdade de imprensa. Isso é um fato. Agora, quando a Constituição, vejamos, quando a Constituição Federal é mal interpretada ou interpretada tendenciosamente pelos ministros do Supremo ou do TSE, só resta uma saída: entrar em ação um poder com força maior para ordenar nos poderes, para pôr ordem nos poderes. Esse poder é as Forças Armadas, para pôr ordem no equilíbrio de função de cada poder, cada um dentro do seu quadrado, dentro da ordem das suas funções, sem intervir no outro. O que não pode é um juiz monocrático intervir no outro poder. Isso é quebrar a independência dos poderes. Agora, o TSE vem praticando extrema violência contra a liberdade de expressão e de opinião sem
mostrar qual o dano iminente ou emergencial que justifica tanta censura contra as pessoas e os meios midiáticos da internet. Mas, como se diz, a justificativa do TSE, o que é mais plausível que a gente vê, é grotesca. Além de grotesca, é mal intencionada, é tendenciosa. Nunca vi, como eu disse anterior, nunca vi, nem no regime de exceção ou regime militar, tanta censura contra as pessoas, contra as redações, contra os portais, contra o debate livre, contra as redes sociais, contra a emissora de TV, por expor a crítica de uma realidade que vivemos na internet, como se vê agora. Os ministros do TSE e do Supremo agem como verdadeiros censores acima da Constituição Federal, determinando a retirada de perfis da internet sem justificativa cabível à intervenção estatal para limitar a liberdade de expressão e de opinião. Mas isto é um fato, tá aí, todo mundo conhece disso, e a sociedade está se levantando contra isso. Agora, eu espero do novo Congresso eleito, e principalmente do Senado da República, tomar providência contra os ministros da Suprema Corte que se afastarem de suas funções constitucionais, seja afastando-os por meio de impeachment, que é o ordenamento constitucional legal. Esse é o ordenamento constitucional legal, mas a providência tem que ser tomada. E eu espero que o Senado tome as providências de botar cada um dos seus ministros no seu devido lugar. Mas, tudo bem, se nós vamos ver as ciências políticas, no que se refere à liberdade de expressão e pensamento livre, liberdade de imprensa, há duas teorias, veja só, há duas teorias que podem justificar a intervenção, que essas teorias podem justificar a intervenção, e, como eu disse, há duas teorias que podem justificar a intervenção estatal. Veja só, há duas teorias que podem justificar a intervenção estatal na liberdade de expressão e de opinião, e principalmente de crítica. Nós temos o direito de crítica, de criticar quem quer que seja, pois vivemos num país livre. A primeira é a teoria, veja só, a primeira teoria é a teoria da tendência negativa, essa teoria diz que proíbe os discursos que contiver ou que possa resultar em violência, embora que no futuro, tudo bem, mas o TSE que defende essa teoria, diz que, veja só, o TSE que defende essa censura justifica nos discursos de ódio que eles dizem, mentiras ou fake news, o tal de ataque às instituições, negativismo, fake news, é o grande defensor dessa teoria, sem observar o ditame da Constituição Federal, que está aqui, todo mundo conhece. Mas como o TSE julga que esses discursos podem prejudicar ou resultar em algo ruim no futuro. De início, para eles é melhor proibir antes que aconteça. Tudo bem, vamos à luta, mas tem
tem princípio e tem normas. Já a segunda, veja só, já a segunda teoria, a segunda teoria, que é a teoria do dano iminente. Essa parece que o TSE não conhece. Que diz que a intervenção só se justifica caso em que não haja tempo suficiente para combater o discurso com outro discurso. Mas isso é o direito de resposta e não intervenção estatal. Veja as coisas. Bom, vejamos. Um discurso eleitoral, embora odioso, racista, como falo, negativista, fake news ou mentiroso, no calor do momento da disputa, no calor do pinga-fogo entre as partes divergentes ou convergentes, jamais deverá ser proibido, a não ser, veja só, a não ser, esse discurso só pode ser proibido, a não ser se incitar direto ou iminente a violência. Caso contrário, é censura. Caso contrário, é censura. Então, era isso que eu tenho que dizer a todos vocês e que sou a favor das liberdades, porque a maior riqueza de uma nação é sua liberdade. Sua liberdade está acima de tudo. E eu vejo com muita preocupação o destino que juiz da Suprema Corte estão agindo, intervindo no poder, cada um querendo medir força. Isso não é bom. O povo não aceita. Nós vivemos num Estado democrático, num país livre de toda e qualquer repressão. Que tomemos as rédeas desse país e joguemos bem. E nesse domingo, dia 30, eu vou votar 22 Bolsonaro, que é o melhor para o país. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês.